10 verdades sobre a prótese removível. Eu acabei de gravar esse vídeo para o canal do YouTube e vou fazer um vídeo mais curto aqui para o TikTok. Se você quiser saber mais conhecimento, vou convidar você a conhecer o canal do YouTube. Olha só, as removíveis podem ser desconfortáveis. De fato, a prótese removível, você vai ter que se ajustar com ela. E ela pode ser um pouco desconfortável, ou seja, no começo, mas ser desconfortável é diferente de precisar de ajuste. Uma coisa é que você vai ter que se acostumar com ela, outra coisa é se precisar fazer um desgaste, precisar fazer algum ajuste nela, é necessário fazer. Tá? Precisa de adaptação e às vezes é difícil. Sim, cada paciente é diferente. Se você vai usar uma prótese removível, estilo dentadura, se você perder todos os dentes, ou se você vai usar, por exemplo, uma prótese removível de grampo, que você está com alguns dentes, cada paciente vai ter a sua situação. Falando de pacientes que perderam todos os dentes, como que está a tua gengiva, qual que é a quantidade óssea que você tem, a língua, a movimentação da língua, rebordo, como que está. Isso aí pode ser mais difícil para o paciente se acostumar. Então sempre que o paciente tenha saúde e o paciente tenha condição financeira para evoluir para implantes dentários, ou nos casos parciais, implantes dentários ou próteses fixas em dente, é a melhor pedida. Não quer dizer que todo mundo vai se incomodar, mas tem pacientes que não conseguem usar. Tem uma pequena parcela que faz a prótese, fica boa e ele não consegue, ele não se adapta. Não é para todo mundo isso, que vai acontecer isso, mas tem pessoas que não se adaptam, tá? E às vezes é difícil adaptar, às vezes leva um tempinho. Pode alterar o paladar, principalmente as que têm palato, lógico, né? Vai alterar o paladar, vai ser difícil na fala, principalmente para pacientes que perderam o dente e já foram fazer a prótese, né? Aquele paciente que tem uma dentadura e troca para dentadura, o cara já está acostumado, mas mesmo assim, quando você troca uma dentadura, quando você troca uma prótese removível, mexe um pouco na tua oclusão, no encaixe da mordida, pode alterar um pouco a fonética, você vai conversando com o dentista vai tentar fazer os ajustes, e o paladar sim, pode ser alterado um pouquinho. A estética nem sempre é perfeita, principalmente em removíveis. Tem o grampo, mesmo a de silicone, que é uma prótese que eu não uso muito hoje, mas ela é mais transparentinha ali, vai ajudar um pouco mais, depende da posição do dente, do formato, da anatomia de cada paciente. A estética não vai ser perfeita, tá? Sempre lembrando que próteses fixas a gente consegue melhorar a estética. Já melhora, você fecha o espaço, dá aquele sorriso, a gente consegue fazer dentadura removível, por exemplo, com dente importado, caracterização de gengiva, conseguimos fazer umas belas dentaduras. Você não vai ter uma bela dentadura, bonitona, pagando barato. Isso não vai acontecer, tá? E você também consegue fazer próteses protocolo bem bonitas. Mas, de fato, tem pacientes mais exigentes, então a estética não é perfeição, mas fica bem bacana, tá? Não são tão baratas quanto parecem. Por quê? Porque vai variar do profissional que você faz, da cidade que você faz, da região que você está, do caso necessário e, claro, da qualidade da prótese. Dentes importados, os dentes importados, que têm umas anatomias melhores, parecem mais naturais, se parecem mais com naturais. Um dentista que trabalha com um laboratório bom e o protético é caprichoso, faz uma caracterização bonita, usa material de alta qualidade, resina de alta qualidade, dente de alta qualidade, tudo isso encarece a prótese. Então, às vezes, você tem o dinheiro para fazer uma dentadura, só porque você não vai fazer com implantes dentários, não quer dizer que vai ser menos de R$1.000. Isso não vai ser. Uma prótese removível boa é 3, 4 mil reais, dependendo do lugar que você faz. Estou falando com os melhores materiais. Tem bons materiais que você faz mais em conta, mas pode ser um pouco mais caro do que você planejou, tá? Risco de mau hálito se mal higienizadas. Funciona dessa forma. Se você não higieniza a prótese, não usa um corega-tabs, próteses removíveis, por exemplo, de grampo. Muitas pessoas aqui em vídeos, aqui no perfil do TikTok, comentaram que a prótese estraga o seu dente. Não, não é a prótese que estraga o seu dente. É a falta de higienização, acumula a placa bacteriana naquele grampinho, acumula a placa bacteriana no dente, vai correndo o dente com cárie, vai tendo uma nova doença cariosa. Isso não é a prótese, tá? E junto com isso, nas dentaduras, o paciente que não faz higienização, vai encrostando o material ali, fica um dedo desacuda, traz ferida, traz inflamação para a gengiva e, claro, o mau hálito. Beleza? Podem causar feridas se mal ajustadas, exatamente. Você não vai se adaptar com um excesso de resina. Você não vai se adaptar com o dente que está alto. E você não vai se adaptar se estiver muito apertado. Você vai se adaptar quando ela foi ajustada e você está estranhando. Agora, se está precisando de ajustes, algum desgaste na resina, isso pode precisar. Você tem que voltar. Ah, não, eu vou. Tem paciente às vezes que tem preguiça de voltar no dentista ou não quer. Não, já tá bom aqui, eu vou me acostumar. Aí volta depois de umas 2 semanas ou até menos, tudo machucado, com ulcerações ali. Não tem como. Se precisa de ajuste, precisa de ajuste. Tá? Exigem cuidados rigorosos. Vai ter um cuidado na higienização, o fato de você não deixar de higienizar. E, por exemplo, o paciente que vai ali na hora do banho fazer uma escovação da dentadura,
Já, olha, são inúmeros casos que o paciente chega aqui no consultório e fala, quebrei minha dentadura, estava escovando ali e caiu, ou na pia ali. Tem que tomar cuidado para manusear a prótese, para guardar, às vezes coloca no bolso, senta ali, a criança pega. Cara, você tem que ter cuidados com ela. É uma prótese removível, né? Às vezes tira, coloca, tá se sentindo confortável em casa, tem que tomar esse cuidado. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. E precisam de troca com o tempo. A prótese removível geralmente é feita com dente de acrílico, geralmente tem resina acrílica, e essas resinas elas não têm uma estabilidade grande de cor, né? Às vezes o paciente não teve um cuidado muito com a higiene, às vezes o paciente chegou lá e mordeu um torresminho, um bacon, dá uma trincadinha. O nosso dente natural, que é uma estrutura muito dura, se a gente morde um torresmo, um amendoim, alguma coisa, a gente pode quebrar o dente. Talvez muitos de vocês que estão vendo o vídeo estão fazendo próteses porque quebraram. Imagine uma prótese de acrílico. Faça tipo uma comparação com plástico, tá? Não é um plástico, mas só para você entender. Ela não é tipo uma porcelana. E mesmo assim a porcelana pode ser fraturada também. Então sim, de vez em quando você vai precisar fazer ajustes, tá? E é claro que você vai ter que se adaptar e a mastigação, ela é estranha no começo. Mesmo se você já tem prótese. Quando você tem prótese, recentemente troquei uma prótese protocolo. O paciente estava, sei lá quanto tempo, acho que não me lembro, 5, 6 anos. Os dentes estavam todos desgastados. A gente fez novas próteses, com novos formatos dos dentes bem bonitinhos. Ela estranha, não quer dizer que não consegue comer. Vai ter um período de adaptação. Mas prótese removível é melhor do que você não ter sua prótese. Se você tem condição financeira e você tem saúde, evolua para próteses fixas e próteses com implantes dentários. Se não tem problema. Vai lá e já coloca uma prótese removível, já coloca uma dentadura para você ir usando e a função te ajudar no dia a dia para sorrir, conversar e mastigar e se alimentar. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Ei, não deixe de seguir o perfil de dentista aqui, beleza? Estamos quase chegando na nossa meta de 10 mil seguidores e eu fico muito feliz que eu estou ajudando vocês. Vocês podem perguntar sobre implantes, próteses, tratamentos de canal, restaurações, limpezas. Eu sou dentista clínico geral, especialista em próteses, implantes e aparelhos ortodônticos. E qualquer dúvida que vocês quiserem, a gente vem e traz o vídeo aqui. E se tiver alguma coisa que eu não sei, a gente vai aprender e vai trazer para vocês aqui. Aquele abraço. 10 verdades sobre tratamentos com implantes dentários. Se você já fez implante dentário, você saber essas verdades vai fazer você ficar mais tranquilo e parar de se incomodar ou ficar estressado quando algumas coisas acontecem. E também para você que vai fazer um implante dentário, é muito importante você alinhar suas expectativas. Não quer dizer que o resultado para uma pessoa vai ser igual para você. E eu estou falando dos dois lados. Se aquela pessoa sofreu com implante dentário, não quer dizer que você vai sofrer. E se aquele caso foi muito fácil, não quer dizer que o teu caso é assim. Então eu vou falar isso de uma forma muito simples, então a única coisa que eu peço, se inscreve aqui no perfil Gedentista e deixe seus relatos aqui nos comentários. Todo mundo que recebe, responde com calma e elegância, a gente vai lá e responde em vídeo, beleza? A gente tenta também, né? Porque, graças a Deus, vocês estão falando bastante coisa e a gente se perde um pouco, porque é muita gente e eu sou só um para responder todo mundo. Olha só, nem todo mundo é candidato ideal, eu fiz minha colinha. Exatamente isso, o implante não é para todo mundo. E eu vou ser muito sincero para vocês aqui, ó. Primeira coisa, financeiro, não vai ser para todo mundo. Esses dias uma pessoa falou para mim assim no canal do YouTube, como é que um aposentado, um que ganha um salário mínimo vai fazer um tratamento de 30, 40 mil reais? Não tem como. Não vou chegar para você e falar aqui, vá lá se perder num financiamento e pagar juro, a perder de vista e quebrar a tua vida financeira por causa disso. Não. Infelizmente, é um tratamento que assim, e não precisa desmerecer o profissional. Tem uns que falam, não, isso devia ser de graça. Claro que não devia ser de graça. Tenho certeza que a hora que você vai no dentista e você quer que ele faça um implante dentário, você quer que o melhor faça para você. Você quer que ele não sinta dor. Você quer o cara mais experiente do que o cara menos experiente. Você quer que ele use o implante mais caro. Você quer que ele use o protético mais caro. Então, isso vai variar preços, tá? Mas vai ter os dentistas mais caros e vai ter os mais baratos. Mas, para quem não tem a grana, infelizmente não é para todo mundo. Só que assim, não é o fim do mundo. Você pode fazer prótese removível, você pode fazer prótese dentadura móvel. Aí sim você tem, se você guardar um dinheirinho, fazer uns trabalhos no digital aí, aumentar uma renda extra, aumentar o teu salário, vai guardando dinheirinho, aí você pode ir numa clínica de confiança, não uma clínica popular, ou vai negociar com o seu dentista, você pode dar uma entrada e parcelar uma parte no boleto, parcelar no cartão de crédito. Você pode fazer essas resoluções. E tirando da parte financeira, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, também tem as questões de limitações anatômicas. Às vezes você não pode fazer porque está faltando osso, ou tem uma região atípica ali, muito próximo do nervo. Às vezes para você não dá para fazer por uma questão sistêmica. Você tem uma contraindicação de diabetes, você não pode fazer cirurgia, enfim. Às vezes você não pode fazer, mesmo que você tenha o cascalho. Então você tem que ir para tratamentos fixos sem implantes dentários, se os seus casos são parciais, ou se são totais, vai ter que ir para dentadura, ou uma prótese removível. Então você tem que entender isso. Quando você vai fazer a
sua avaliação com o seu dentista, entenda, pode ter uma pequena parcela da população que não vai conseguir fazer. Pode haver rejeição ou complicações. Pode acontecer rejeições. Eu acabei de atender uma paciente que eu fiz um dente do lado esquerdo para ela, tá show de bola. Mas por algum detalhe ela quis fazer o dente do lado direito com outro colega. Não deu certo. E eu não estou falando mal do dentista, que eu sei que o dentista é bom. O que aconteceu? Naquele caso da direita, deu algum problema. No nosso caso, não deu. Então, às vezes, tem intercorrências. Às vezes tem intercorrência simples. Ela estava chateada porque caiu a tampinha do parafuso 2 vezes. Cara, acontece. Às vezes acontece. Às vezes vai trincar o provisório, às vezes vai girar o provisório, às vezes, sei lá, a porcelana vai quebrar, vai ter intercorrências. Para você pode não acontecer, para outra pessoa pode acontecer. Então você tem que tomar cuidado, vai ter que ter uma manutenção. Tá? Envolve cirurgia sempre, né? Sempre assim. Você só não vai fazer cirurgia se já tem implante dentário, ou seja, você já fez cirurgia alguns anos atrás. Tá? E às vezes são mais do que uma. Então às vezes você precisa de enxerto, às vezes precisa de cirurgia para tirar o dente, e às vezes, como eu já falei aqui, teve um caso que a gente teve que tirar o dente, deixar quieto, colocar um enxertinho ali. Teve um caso que a gente colocou enxerto, teve um caso que não precisou colocar enxerto. Então, enfim, mas foi uma cirurgia. Depois vai ter cirurgias implantes dentários, em etapas. E tem cirurgias maiores, tem cirurgias complexas. Eu tenho um caso que a gente fez aqui no consultório, de cirurgia guiada. Cirurgia guiada é coisa linda, né? Você não tem aquele corte, você não rebate a gengiva, principalmente para casos de protocolo, que quando você rebate a gengiva, dá o pós-operatório muito grande. Teve um caso que a gente precisava remover os implantes com retriever, e teve um implante que não conseguimos remover com retriever, a gente tem que fazer um acesso ali gengival, ou seja, naquela cirurgia que estava tudo planejada, o paciente pagou a tomografia, o paciente pagou o guia cirúrgico, tudo certinho, para a gente fazer uma cirurgia até o final, tivemos que fazer um acesso, e tá tudo certo, acontece. Às vezes vai ter intercorrências, às vezes aquele dente que o dentista falou para você que não ia doer tanto, pode doer. Então você tem que entender isso, mas a maior parte dos casos é mais tranquila. Veja os relatos aqui no perfil Gerentista. Tá? O custo real vai além do implante. O custo real vai além do implante. Por que eu falo isso? Vamos pegar o caso de quem perdeu todos os dentes. Se você perder todos os dentes, você vai fazer uma prótese protocolo. Então onde que o custo vai além do implante? É porque você vai ter a tua provisória. É porque você vai ter que comprar teu irrigador oral. Sim, você tem que ter um irrigador oral. É obrigatório, meu irmão. Você vai gastar 15, 20 mil, 30 mil, 10 mil num protocolo e não vai comprar um irrigador oral de 700 reais. Tá, tem um de 60 reais. Para. Você vai fazer um protocolo, tu tem que comprar um irrigador bom. Você acabou de fazer um protocolo, então você tem condição. Você pode começar com 50 reais. Mas você tem esse custo. Ah, não vai fazer a manutenção com o seu dentista? Tem dentista que cobra caro, tem dentista que cobra barato. Eu já falei, já fiz vídeos. Você precisa fazer manutenção porque você não vai conseguir higienizar sozinho a vida inteira. Então vai ter custos. Agora vamos pegar exemplos de quem perdeu um dente só. Você perdeu um dente só, às vezes para estabilizar a cor, para ter uma cor melhor, você vai ter que fazer um clareamento. Você vai ter que fazer a limpeza. Talvez o dente de porcelana no implante ficou louco de bonito, só que o lateral do lado tá com uma trinquinha. Você vai gastar numa resina. Sabe? Não é que você vai fazer um dente só, vai gastar 4 mil reais no implante, 5 mil, 7 mil, 2 mil se você está numa clínica popular, e você acha que isso vai resolver o teu caso. O custo vai além, e você tem que entender isso. Um dentista bom vai tentar fazer de tudo para você, mas vai ter custos algumas coisas. Dura, mas não é para toda a vida sem a manutenção. Eu já fiz um vídeo sobre isso, quanto que o implante dura. Cara, a parte cirúrgica, se você não tiver problemas com higienização, não tiver problemas sistêmicos, não tiver problema de maloclusão e traumas, e sempre você ter manutenção, você não vai perder. E o paciente às vezes acha que a manutenção é por causa do implante. Vamos pegar o exemplo que você perdeu um dente aqui na frente, você fez um implante. E nunca mais deu problema, o implante está lá, firmão. Só que você perdeu o dente do lado, você perdeu um dente aqui embaixo, aí depois você perdeu um dente aqui embaixo e você não fez implante. A tua mordida mudou. E essa mordida que está diferente vai dar trauma oclusal nesse implante. E às vezes você não sabe, porque o negócio é silencioso e lento em certas situações. Se você faz a limpeza a cada 6 meses dos seus dentes, por exemplo, nesse caso, esse caso não precisa tirar o implante para limpar, mas você vai lá e faz a limpeza dos seus dentes, o teu dentista vê que a tua mordida está desestabilizada, essa manutenção vai te salvar, meu amigo. Você vai manter o teu dente na boca. Então você tem que ter isso. Tá? Já falei sobre cirurgias, pode ser cirurgia aberta, pode precisar de enxerto. Tá? Vou falar sobre tempo. A recuperação leva tempo, meu camarada. A recuperação em questão de cirúrgica, se a cirurgia for complicada, e às vezes para você se adaptar. O paciente que está muito tempo sem dentes, vem com uma prótese protocolo, prótese que ela é boa, ele às vezes não se adapta. Vai ter um tempo, você vai ter que se acostumar. Tá? Nem sempre fica igual o dente natural. Não vai ficar o dente natural. Tá? A gente vai tentar fazer
os dentes mais naturais possíveis. Mas principalmente se é aquele paciente, e você, não sei se você já viu isso, percebeu conversando com alguém, as pessoas têm um dente mais branco, outro mais amarelo, aquele dente tem resina, tá? Infelizmente é uma bagunça, porque né, foi descuidando. Aí você vai fazer uma porcelana nova num dente só, vai chamar muita atenção, então não vai ficar igual. Então tem que fazer um trabalho cosmético, tudo. E mesmo que seja uma prótese muito bonita, que mimetiza muito com a naturalidade, não é igual o dente. Ninguém vai fazer dente que nem o cara lá de cima fez. Não tem. Mas tem bons trabalhos e você vive muito bem com os seus resultados, tá? Já falei sobre múltiplas cirurgias e esse último detalhe, nem todos os dentistas podem ser especializados, eu não estou falando pelo lado mal. Vamos dar um exemplo clássico aqui. Paciente que não vai fazer enxertos e vai fazer uma reabilitação com implantes zigomáticos. Nem todos os implantodontistas trabalham com essa técnica. Eu não trabalho. Então se você precisa de implante zigomático, eu vou encaminhar para o meu amigo, que ele faz, então eu não faço. Então talvez você gostou de fazer o trabalho comigo, gosta do meu valor aqui do meu consultório, gosta do meu consultório, mas às vezes eu vou te encaminhar para um cara que faz esse trabalho e ele vai cobrar um pouco mais caro. E implantes zigomáticos geralmente é mais caro porque são poucos que fazem. E é assim que funciona. É assim que funciona, tá? São os detalhes que eu anotei aqui, pegando as perguntas que vocês fizeram. E ó, até cansei de falar aqui, de falar rápido, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Vou fazer o mesmo vídeo pro YouTube, esse vídeo vai dar meia hora. Vai ficar bem show. Não deixe de seguir o Gia Dentista no YouTube. E aqui, comente quais são as dificuldades que você teve ou que você acha que você possa ter com implantes dentários. E caso você não tenha essas dificuldades, dê o seu relato aqui também. Aquele abraço, até o próximo vídeo.